O Senhor diz assim: e temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, crie, por isso falei. Nós cremos também, por isso também temos falado. Diga para o seu irmão: fale, porque Deus vai honrar a sua fala. Mas não apenas falar da boca para fora, é realmente crer de todo o coração com relação à sua família, com relação ao seu ministério, com relação à sua saúde. Eu tenho falado daquilo que eu tenho crido, eu tenho falado não do que eu tenho visto, não do que as pessoas têm visto, de como o outro tem sentido, mas de como eu tenho crido. E é sobre isso que eu quero falar um pouco aqui nessa manhã. Todos nós passamos momentos difíceis, momentos bons. Todos nós passamos por dias maus e por dias de bênção, passamos por momentos de adversidade, dias prósperos. Todos nós passamos por momentos assim. E é nesses momentos difíceis é que nós precisamos saber que temos um Deus que cuida de nós e que, se nós realmente crermos no Deus que servimos, se nós realmente confiarmos nesse Deus que nos prometeu, Ele vai fazer cumprir a promessa sobre as nossas vidas. No livro de 1 Samuel capítulo 4, nós pregamos sobre isso aqui semana passada. A palavra do Senhor diz que quando o exército dos filisteus vem e acaba levando a arca de Deus, a Bíblia fala que a mulher de Finéias, quando tem a notícia de que Eli tinha morrido, seu cunhado, seu marido tinha morrido, ela estava para dar à luz, e antes de morrer, ela coloca o nome do menino Icabode. Foi-se a glória de Deus. E eu estava meditando exatamente nesse texto essa semana. Se nós precisamos crer naquilo que nós estamos falando, ela poderia naquele momento, olhando para o futuro, olhando para a restauração, olhando para dias melhores, poderia dizer: o nome desse menino será Emanuel, porque Deus estará conosco mais uma vez, Deus será restaurado para a nossa nação. Ela poderia, antes de morrer, lançar uma semente, que iria trazer uma mudança talvez em toda aquela nação, mas a palavra que ela trouxe se cumpriu não somente na vida daquela criança, mas em toda uma nação. Quando eu tenho crido e falado daquilo que eu tenho crido, sem olhar aquilo que está acontecendo diante dos meus olhos, mas crendo no Deus que me chamou, num Deus que fez a promessa, isso faz toda a diferença nas nossas vidas. Eu quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis capítulo 35, esse é o texto principal. Gênesis capítulo 35, versículo 16, e nesse texto há alguns ensinamentos, que se nós realmente colocarmos isso em prática nas nossas vidas, a gente vai realmente, antes de ver qualquer coisa, nós vamos tomar posse, e porque tomamos posse, vamos declarar, e porque estamos declarando, isso vai passar a se tornar uma verdade nas nossas vidas, em nome de Jesus. Gênesis 35, 16, a palavra do Senhor diz: e partiram de Betel, e havia ainda um pequeno espaço de terra para chegar a Efrata, e deu à luz Raquel, e ela teve trabalho em seu parto. E aconteceu que, tendo ela trabalhado em seu parto, lhe disse a parteira: não temas, porque também este filho terás. E aconteceu que, saindo-lhe a alma, porque morreu, chamou-lhe Benoni, mas o seu pai chamou-lhe Benjamim. Repita comigo: chamou-lhe Benoni, mas o seu pai lhe chamou Benjamim. Continua o Espírito Santo falando conosco, como o Senhor tem feito até agora, trazendo a revelação da Tua palavra e nos fazendo entender tudo aquilo que o Senhor tem proposto para as nossas vidas, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém? Queridos, a palavra do Senhor diz que Jacó, ele está voltando para tomar posse do que Deus tinha para a vida dele. Agora, no meio do caminho, antes disso, ele tinha trabalhado 14 anos por essa mulher. Quando ele chega na casa do seu tio Labão, ele fica apaixonado pela sua prima, Raquel.
E o seu sogro age de engano, depois que ele trabalha 7 anos, no momento das núpcias, quando ele acorda não tem Raquel, tem Lia, e ele trabalha outros 7 anos, e depois que Deus prospera Jacó, que Deus abençoa, ele decide voltar para sua terra. Agora ele volta com sua família, com suas posses, com seus filhos. Quando ele está empreendendo aquele retorno, acontece exatamente isso daqui. A palavra do Senhor diz que agora a Raquel, ela já está cansada, ela desejava ter filhos, ela já tinha pedido: eu sou seu marido, dá-me filhos, senão eu morro. Ela ansiava por ter filhos, na ânsia de ter filhos, ela já tinha dado as suas servas por mulher do seu marido, para que pudesse conceber, e ela pudesse ter o prazer de criar aqueles filhos. Agora ela consegue gerar mais uma vez. E aquela gestação talvez tenha sido muito difícil. Ela já tinha tido José, agora, depois de muito tempo tentando gerar outros filhos, ela consegue engravidar daquela criança. Aquele parto talvez não tenha sido muito fácil, mas o registro da palavra do Senhor diz que quando já perto de morrer, ela coloca o nome daquele menino Benoni, que significa filho da minha tristeza. Interessante que, semelhante à mulher de Finéias, ela quis relatar, como todo hebreu fazia, trazia um nome do que estava acontecendo como um símbolo profético para aquela criança, e ela quis retratar exatamente o que estava sendo aquele parto para ela. Benoni, filho da minha tristeza, foi gerado com dores, eu morri por causa dessa gestação. E a palavra do Senhor diz no versículo 18, que quando o pai escuta aquilo, quando o pai talvez a parteira trouxe o menino e disse: olha, a mãe morreu de parto, mas antes de morrer colocou o nome dele de Benoni. Jacó disse: não se chamará ele Benoni, mas se chamará Benjamim. Benoni significa filho da minha tristeza, mas Benjamim significa filho da mão direita. Olhe para o irmão que está do seu lado, diga para ele: Deus tem um futuro diferente para você. Diga para ele: não importa o que tenham falado sobre você, o Pai tem um novo nome para você. Você crê nisso? Aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Interessante que Jacó, ele tinha sido marcado pelo seu nome. O nome Jacó significava trapaceiro, enganador, nós sabemos disso. E isso teve uma influência direta na sua vida, nas suas atitudes. Quando ele chega na casa do tio, ele passa por um processo de encontro com Deus. Ele paga um preço pelas atitudes errôneas que ele teve. Ele volta, Deus vai trabalhando, vai transformando, mas quando chega naquele ponto, ele já tinha um certo nível de comunhão com Deus. E ele sabia que ele não queria que a história da vida dele se repetisse agora na vida do seu filho. Ele sabia que muitas das coisas que ele tinha passado, foi por causa de um nome que pesava sobre a vida dele. E quando é trazido aquilo, ele diz: não vai ser Benoni, não vai se chamar tristeza meu filho, mas o meu filho se chamará Benjamim, filho da minha mão direita. Benjamim também significa vigor, virtude e fortaleza. Naquela época, queridos, quem tinha o direito de colocar o nome no filho era o pai. A palavra do Senhor diz que quando José, ele fica sabendo que Maria está grávida, e ele empreende fugir, Deus diz: não fica, porque... Mas depois de tudo aquilo, o anjo aparece para José e diz: e o nome do menino será Jesus. Por que aparece para José? Porque era o pai que colocava o nome no filho. E não tinha sido correto a mãe colocar o nome no filho. Ela se precipitou por causa da sua dor, por causa do seu mal-estar, por causa das suas frustrações. Muitas das vezes, queridos, nomes foram sido trazidos sobre a nossa vida. Disseram que nós não iríamos alcançar, disseram que não iríamos conquistar, disseram que não iríamos tomar posse. Alguém trouxe nomes e acusações sobre nós que muitas das vezes acabamos tomando posse, acabamos acordando com aquilo que foi trazido. Eu quero te dizer: apenas o seu Pai que está no céu tem autorização de colocar o seu nome. E você é mais do que vencedor em Cristo Jesus.
Ele está olhando para você e está dizendo: homem, você é valoroso, você é esforçado. Ele está dizendo: mulher, você é virtuosa, você é zelosa, você é sábia. Filho, você é submisso, você é uma bênção. Jamais aceite que os nomes que foram trazidos pelo mundo, que tentaram imprimir um caráter em nós, que tentaram trazer sobre as nossas vidas, tentem mudar algo que o próprio Deus já desenhou sobre nós. Não importa o que o inimigo tenha tentado dizer, Deus declarou algo sobre as nossas vidas e vai se cumprir para a honra e glória do nome de Jesus. Apenas Deus tem esse direito. A palavra do Senhor diz que Ele muda o nome de Abrão para Abraão, Ele muda o nome de Sarai para Sara, Ele muda o nome do próprio Jacó para Israel, Ele muda o nome de Oséias para Josué. Ele mudou os nomes porque Ele sabia que tinha um futuro profético na vida daquelas pessoas. Ele muda o nosso nome espiritualmente falando, porque Ele sabe que nós precisamos alcançar algo para o louvor e glória do nome dEle. Não importa o que tentaram trazer, não importa o que tentaram profetizar contra as nossas vidas, talvez com conhecimento ou não, talvez na nossa infância, talvez no casamento, talvez no contexto espiritual, não importa o nome que tentaram nos dar, Deus, Ele nos deu um nome, e esse nome nos fará ser mais do que vencedores, para a honra e glória do nome do Senhor. O nome iria mudar a história da vida daquele menino. A maldição que ele iria carregar, iria imprimir o seu caráter naquilo que ele seria. Jacó havia passado por aquilo e ele não queria ver aquilo agora se repetindo na vida do seu filho. Interessante que agora Jacó ele se torna um expert em trocar o nome. Ele agora sabia do peso espiritual que o nome das coisas representavam. E ele agora não permite mais que haja nada fora do propósito daquilo que Deus tinha para a sua vida. Se ele estava passando por um momento, e se havia algum nome naquele lugar onde ele estava, que não tinha a ver com o projeto de Deus para a sua vida, ele transformava o nome, e ele chamava a atmosfera do que ele desejava para aquele lugar, para o nome do Senhor ser glorificado. Dentro disso tudo, queridos, em primeiro lugar, para que nós possamos receber aquilo que cremos, para que possamos realmente tomar posse de mudar a miséria para a prosperidade, de alcançar o sonho de Deus para nossas vidas no lugar da mentira que o diabo tem tentado trazer. Em primeiro lugar, nós precisamos receber o nosso novo nome. Diga para o seu irmão: o Senhor tem um novo nome para você. Eu falo novo nome não literalmente falando, mas espiritualmente falando. Hoje não é necessário você chegar no cartório e dizer: olha, o meu nome não será mais esse. Eu estou falando aqui de um nome espiritual. Eu estou falando de um respaldo que não vai nos dar no reino do Espírito, para que nós possamos alcançar aquilo que o Pai está preparando para as nossas vidas, um novo nome. Nós não podemos aceitar mais aquilo que falaram ao nosso respeito. Nós não podemos mais aceitar aquilo que taxaram sobre nós, que não iríamos conseguir. Muitas das vezes o diabo tenta convencer a nós mesmos. Por que hoje há uma grande movimentação com treinadores, com coaches, com cursos? Porque a pessoa, ela é a grande responsável pelos seus sucessos ou insucessos. Não é o diabo, não é o mundo, não é o pecado. Nós somos os responsáveis por conquistar aquilo que o Pai tem preparado para nós. E muitas das vezes nos tornamos o nosso maior inimigo. Quando a gente deixa que aquilo que disseram, com uma primeira tentativa, talvez era aquilo, mas não era naquele momento, era um pouco mais para frente. E às vezes nós juntamos algumas coisas e porque não aconteceu, a gente imprime na nossa alma: realmente, não é isso que Deus quer para mim. Não, eu acho que isso é para a vida do outro, para o ministério do outro, para a família do outro, para as finanças do outro. E a gente vai se justificando: não, eu acho que a minha vida é para ser desse jeito. E a gente vai aceitando aquilo. Diga para o irmão que está do seu lado: Deus tem um novo nome para você hoje.
E esse novo nome vai fazer você entender que Ele sim tem prosperidade para a sua vida. Que Ele sim deseja que você prospere onde você colocar a sua mão. Que cada casa de paz você vai estar declarando e vai ter salvação e aquelas famílias vão ser transformadas. Que Ele deseja sim que no seu casamento você tenha uma vida abundante, você seja feliz, que os seus filhos cresçam sujeitos. Deus deseja sim. Ele tem um novo nome para nós, não aceite o que disseram. A Bíblia diz, eis que faço nova todas as coisas. Ele tem uma nova história para você. Nós cantamos aqui, uma nova história Deus tem para mim. E às vezes o nosso discurso é diferente daquilo que nós queremos tomar posse. Eu quero que você abra a sua mente, o seu coração para começar a declarar pela fé. Ali, aquela mulher Raquel, ela estava falando da tristeza que ela estava sentindo naquele momento, e coloca o nome de Benoni. Mas Jacó, ele estava perdendo a mulher que ele trabalhou 14 anos, ele amava, ele não estava preocupado com as outras mulheres, com os outros filhos, ele estava passando talvez por uma dor maior do que a dela, mas naquele mesmo momento de dor, de tristeza e de perca, ele olha para aquele menino e coloca o nome dele de Benjamim, apontando para o futuro e dizendo, ele será o meu filho principal, ele será o meu filho da mão direita, ele será abençoado, ele será próspero, ele será forte. Ele não deixou que um momento de dor viesse mudar a história e imprimir um nome diferente. Deus está te dando um novo nome hoje. Ele está apagando a mentira. Ele está fazendo que você deixe de lado aquilo que você mesmo ou que outra pessoa falou a respeito de você, para que você possa alcançar tudo que Ele tem preparado para você. Aplauda ao Senhor. Raquel colocou o nome do seu filho de acordo com a dor do presente, mas Jacó colocou o nome do seu filho de acordo com a fé em seu futuro. Nunca coloque o nome nas coisas pelas circunstâncias que você está passando no momento. Nunca diga que essa família não presta por causa de uma discussão naquele momento. Nunca diga, fale mal do seu corpo por causa de uma dor que você está sentindo naquele momento. Nunca critique um ambiente, um ministério, um culto no lar por causa de uma adversidade que está acontecendo naquele momento. Raquel agiu assim. Jacó não aceitou que aquela sentença marcasse a história daquele menino por toda a sua vida. Olhe para o futuro, declare pela fé. Nós não vivemos por vista, nós não podemos ser seres carnais, não podemos declarar aquilo que nós estamos vendo. Nós começamos dizendo aqui, crie, por isso falei. Nós precisamos crer de todo o nosso coração nesse Deus que nos chamou, nesse Deus que começou a boa obra na nossa vida, nesse Deus que já nos trouxe até aqui e ainda tem coisas excepcionais a trazer sobre nós, para a honra e glória do nome de Jesus. Crie, diga para o seu irmão, crie, por isso falei. Segundo lugar, mude o nome das circunstâncias. Diga para o irmão que está do seu lado, mude o nome das circunstâncias. A partir de agora, comece a trazer um novo nome. Se naquele lugar é um lugar de discussão, chegue lá e diga, eis que agora eu te batizo como um lugar de paz. Mude o nome. E comece a declarar sobre aquele lugar. E comece a profetizar sobre aquele lugar. Pastor Enoque Adeboye, um dos grandes avivalistas que Deus está usando na Nigéria, ele reúne 3 milhões de pessoas em um culto no domingo à noite. Quando ele foi para aquela região de Lagos, na Nigéria, era uma região de pântano. Ninguém queria ir para ali. O terreno foi doado porque ninguém queria, ninguém nem morava lá. E ali eles começaram a igreja. E Deus começou a trazer pessoas, milagres começaram a acontecer. Uma cidade começou a se levantar ao redor da igreja. E Deus tem feito tantas coisas naquele lugar, porque um dia alguém chegou ali e disse, eis que eu mudo o nome desse lugar. Nós precisamos começar, irmãos, a ser usados por Deus. A presença de Deus habita em nós. Nós precisamos no reino do Espírito, irmãos, e isso funciona onde nós estivermos. É você chegar lá no seu trabalho e dizer, olha, ninguém vendeu aqui, mas eu vou vender porque eu coloco um novo nome nesse lugar hoje, em nome de Jesus. Esse cliente era problemático, mas hoje eu mudo o nome dele pelo poder do nome de Jesus.
Essa pessoa da minha família era difícil, mas hoje eu declaro que pelo poder do nome de Jesus ela vai ser transformada. Jacó foi usado por Deus para mudar o nome, porque ele mudou o nome, circunstâncias foram mudadas. Nós já temos Jesus, nós não podemos andar atribulados, tendo problemas em casa, problemas no trabalho, problemas na igreja, onde estamos tem um problema, porque se nós estamos ali, é para nós sermos o agente que vai transformar. Deus te colocou ali porque Ele crê que você pode mudar o lugar onde Ele te colocou. Ele te colocou naquele ambiente para mudar aquela circunstância. Deus colocou o profeta no vale de ossos, não para trazer temor, não para ele ficar opresso, mas porque Deus cria que ele ia profetizar, ia se levantar um poderoso exército. Mude o nome do lugar onde você está, e as circunstâncias mudarão, e Deus vai te usar para cumprir um milagre naquele lugar, naquela vida, naquela família, naquela pessoa, em nome de Jesus. Jacó se tornou, meu irmão, expert em mudar de nome. A Bíblia diz que Jacó estava indo para a casa do tio, e ele dorme. E quando ele dorme, ele tem uma visão. Ele vê ali uma escada que chegava ao céu, o anjo descia e subia. E ele acorda assustado. E quando ele olha, ele vê que era uma visão. E ele diz: eis que o nome desse lugar será Betel, casa de Deus. Aleluia. O lugar onde ele tinha tido uma visão, ele diz: a partir de agora, não só eu terei uma visão, mas os outros que passarem por Betel, eles terão visões de Deus, eles verão anjos, eles verão o futuro. Ele começou a mudar a circunstância por uma visão e por uma declaração. A Bíblia diz que quando ele estava para encontrar com seu irmão, ele estava preocupado. Os exércitos de seu irmão Esaú, ele chega até um determinado lugar, e ele muda o nome daquele lugar, Manaim, acampamento de Deus. Ele não colocou o nome de medo do irmão, ele não colocou o nome de angústia, porque ele se preocupou em perder uma parte, mas ele diz: eu estou acampado no acampamento de Deus. Este lugar Deus vai me proteger, neste lugar Deus vai trazer paz entre mim e meu irmão. Ele muda o nome do lugar, e porque ele mudou o nome, Deus muda a circunstância. Deus está te levantando com autoridade para mudar o nome do lugar, para mudar o nome da pessoa, para mudar o nome do ambiente, para declarar naquela região, e porque você creu, Ele vai fazer a mudança. Você crê nisso? Aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Quando Jacó vinha voltando, em Gênesis 32, a gente sempre lê esse texto aqui. Ele passa por Jaboque. Jaboque significa em hebraico lugar de passagem. E ele não queria que aquele lugar continuasse com aquele nome. Esse lugar não será só um lugar de passagem. E ali ele começa a orar, ele deixa a família passar. Ele queria ter um encontro com Deus, ele queria que Deus transformasse por completo o seu caráter. Quando o anjo vem para trazer o recado de Deus, e tem aquela briga, ele queria a bênção por completa. No final de tudo, ele diz: esse lugar não será apenas uma passagem, não será apenas Jaboque, mas será Peniel, que significa via Deus face a face. Diga para o irmão que está do seu lado: eu não sei como está a sua situação, mas Deus está mandando você mudar o nome hoje dela. Comece a declarar diferente, comece a profetizar diferente, comece a usar as palavras, não para descrever seus problemas, mas use as palavras para transformar seus problemas. Não use as palavras para descrever os seus problemas. Use as palavras para transformar os seus problemas. Jacó havia se tornado alguém que sabia o significado da palavra, o peso que havia na palavra. Ele sabia a transformação que ele precisou trazer pelo nome que ele recebeu. Eu quero que você reflita sobre você mesmo. O que você tem falado sobre a sua vida com Deus? O que você tem declarado até aqui sobre o seu casamento, sobre o seu filho, sobre o seu trabalho?
O que você tem declarado no lugar que você congrega, no culto familiar que você tem estado? Quais são as palavras que você tem saído da sua boca? Muitas das vezes dentro de nós temos crido dizendo: Deus tem algo maior, Deus vai fazer alguma coisa, mas Deus está esperando você declarar para que Ele faça. Diga para o seu irmão: Deus está esperando que você comece a declarar. Jacó sabia que o nome que ele havia colocado no seu filho iria se transformar em algo poderoso. Benjamim significa filho da mão direita. Na realidade, quando o pai reunia os filhos para abençoar, ele abençoava a todos, mas todos os filhos estavam ali recebendo a bênção, mas sobre o mais velho ele colocava a mão direita sobre a cabeça e dava uma porção maior de bênção. Na realidade, Jacó estava chamando o filho daquilo que ele desejava ser. Ele estava dizendo: eu não pude ser, eu não consegui ser, eu passei por problemas por não ser. Benjamim não era o mais velho, e tinha muitos outros filhos que tinham nascido antes dele, mas ele decide, porque uma maldição tentou vir sobre um dos seus filhos, ele transforma a maldição em bênção, e diz: ele não será maldito, ele não vai ser triste, nem será tristeza, mas ele receberá uma porção especial. Eu profetizo que ele vai ser diferente. Ele pode ter nascido nessa circunstância, ele pode ter passado por esse momento, mas o futuro dele será diferente, porque sobre ele haverá uma porção especial, em nome de Jesus. Jacó projeta para o filho aquilo que ele não tinha. Ele está dizendo: talvez eu tenha passado por problemas no meu caráter, mas o meu filho não. Talvez eu tenha tido problemas, mas o meu filho não. Ele começa a declarar para o futuro algo que ele não queria que acontecesse. Eu vou colocar o nome no meu filho que eu mesmo quis ter. Eu não tive condições até aqui, mas a partir de agora eu creio que será diferente. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20, a palavra do Senhor diz: porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Segundo lugar, meu irmão, para que você possa tomar posse deste milagre que Deus tem preparado para você, você precisa crer. Mas e você creu, você também precisa declarar isso. O que você crê não pode ser diferente do que você crê no coração, mas o seu discurso é diferente às vezes. Você crê que a sua família vai mudar, mas o discurso que você traz é outro, a declaração que você traz é outra, e é algo que você tem que estar sempre se avaliando. Muitas das vezes o inimigo usa a circunstância, e se você não olhar com olhos espirituais, você começa a declarar diferente daquilo que Deus quer que você declare. Segundo lugar, você precisa mudar as circunstâncias, mudar o nome dos ambientes, para que Deus possa trazer mudança em nome de Jesus. Terceiro lugar, um mesmo começo, mas com um final diferente. Diga para o irmão que está do seu lado: não importa como você começou, Deus tem um final diferente. Nós sabemos, irmãos, que muitas das vezes passamos por caminhos lá atrás. O próprio Jacó, ele passou por caminhos ruins. Tem muitas pessoas que dizem: eu preferiria me esquecer dessa área que eu passei, dessa atitude que eu tomei, daquilo que eu fiz lá no meu passado. Você pode ter começado ruim, mas a Bíblia diz que não é. Eclesiastes capítulo 7, versículo 8. Não é como você começou que conta. A palavra do Senhor diz que melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. A Bíblia fala, queridos, que ele traz diferença. Os dois nomes tinham o mesmo significado do hebraico no seu começo. Ben significa filho. Benoni, filho da minha tristeza. Benjamim, filho da minha mão direita. Os dois tinham o mesmo início. Benoni ou Benjamim, eles começavam igual, mas a diferença estava no final do nome. Não importa como nós começamos, o inimigo muitas das vezes fica tentando nos lembrar como foi o nosso passado, ainda fica tentando trazer lembrança da nossa natureza, do nosso comportamento.
Mas nós precisamos cada dia declarar aquilo que nós somos a partir de agora, por intermédio de Cristo Jesus, aquilo que Ele nos chamou para ser, aquilo que Ele tem a fazer e a realizar, por intermédio dos nossos corações. Não importa quem fomos, não importa o que fizemos, não importa aquilo que nós éramos até o dia que nós recebemos mais Jesus, mas a partir de agora Ele diz: eis que faço nova todas as coisas. Ele tem uma nova história, Ele tem uma palavra de transformação. Isso diz respeito a qualquer área da nossa vida. As áreas que ainda passávamos por aflição precisam ser transformadas por Cristo Jesus. Um mesmo início, mas com finais diferentes. Não importa quem você foi até aqui, se você decidir dizer: Deus, eu quero. Nós estamos vivendo o ano da intimidade, e nós temos declarado nesse ano: Senhor, nós queremos estar mais perto de Ti, nós queremos realmente Te conhecer em sinceridade, nós queremos passar mais tempo ouvindo a Sua voz, meditando na Sua palavra, sendo usado por Ti. E às vezes, irmãos, a gente até já serve a Jesus, mas temos um costume ainda de investir tanto tempo em redes sociais, tanto tempo em coisas que às vezes ainda não é nem pecado, mas que nos faz perder a essência do que Ele tem para nós. Mas quando a gente mergulha nisso aqui, não importa quem éramos, a partir do momento que Ele traz a revelação, e a gente diz: eu creio que a partir de agora eu posso me tornar naquilo que o Pai preparou para a minha vida. Não acredite na mentira do diabo, não aceite que aquilo em especial foi para a vida de alguém. Se eu decidir alcançar o que o Pai tem preparado para mim, eu recebo esse novo nome, eu creio no meu coração, eu começo a declarar essas verdades, e porque eu criei e declarei, logo aquilo se tornará uma realidade para a honra e para a glória do nome de Jesus. Diga para o seu irmão: não é como começa, é como termina. Mesmo lugar onde Raquel estava morrendo, onde ela estava sentindo dor, foi um lugar de dor também para Jacó, mas houve profecias diferentes. Eu quero concluir, irmãos, a mensagem desta manhã, levando você a pensar que os ambientes que nós estamos, muitas das vezes, são os mesmos, mas as decisões que nós tomarmos ali, vai nos fazer alcançar coisas diferentes lá na frente. Por isso que às vezes a gente diz: por que a colheita de um está sendo diferente da colheita do outro? Quais foram as atitudes tomadas lá atrás? No momento da dor, no momento das percas, no momento dos vazios, nos momentos onde éramos, que o inimigo apostava que trouxéssemos palavras. Olha para a vida de Jó. Era um momento de morte, era um momento de tristeza. Ele tinha tudo para trazer declarações de morte, mas ele creu: eu creio no meu Redentor. Ele creu no seu coração, ele profetizou com os seus lábios, e logo chegou o tempo de ele ter uma colheita dobrada na sua vida. O mundo pode ter te dado muitos nomes, não importa como foi o seu passado, Deus tem a última palavra para a sua vida. Ele tem um novo propósito, Ele tem um chamado poderoso para você, em nome de Jesus. Você crê nisso? Fique de pé nesta manhã, em nome de Jesus.